Sabe aquela frase, nunca julgue um livro pela capa? Ela não podia encontrar um contexto melhor que o da Coreia do Sul. Ao longo das últimas décadas, o país conseguiu atingir um posto de referência mundial em várias áreas. A ascensão tecnológica, na ciência e mais recentemente na música, cinema e nos esportes, levaram o país a uma posição de destaque mundial, passando a ser considerado por diversos países, inclusive pelo Brasil, como um modelo a ser seguido. O modelo que eu preferia sempre indicar é como a Coreia do Sul. Porém, esse muro de conquistas e realizações acabam escondendo a realidade tóxica de quem vive por lá. Pesquisas mostram que 3 a cada 4 jovens sul-coreanos querem deixar o país que tem a maior taxa de suicídio dentre os países desenvolvidos. Mas como pode algo assim acontecer? Ainda mais com um país que saiu da miséria nos anos 50 para se tornar hoje um dos países mais ricos do mundo. A triste ironia é que a crise de saúde mental na Coreia nada mais é do que uma consequência indesejada de um modelo de vida que se provou um dos mais efetivos do mundo na busca pelo sucesso financeiro. Afinal, a Coreia do Sul deu ou não deu certo? Para começar a entender essa história, é fundamental voltar alguns anos no tempo. Durante praticamente toda a primeira metade do século passado, a Coreia foi dominada pelo Império Japonês. Em 1945, o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki decretaram o fim da Segunda Guerra Mundial e a libertação da Coreia. Livre dos domínios do Império Japonês, a Península Coreana se tornou o primeiro foco ideológico da Guerra Fria. Com o apoio dos soviéticos e chineses, os comunistas do norte realizaram uma invasão surpresa ao sul do país. Dava-se início à Guerra da Coreia, um conflito que acabou com a vida de mais de 2,5 milhões de pessoas e terminou com um acordo que dividiria a Coreia em 2 países, a Coreia comunista no norte e a Coreia capitalista no sul. Ambas estavam destruídas e empobrecidas. Em meio à miséria e sob a constante ameaça de uma nova invasão, a Coreia do Sul não tinha outra opção a não ser se desenvolver o mais rápido possível. E foi o que aconteceu. Para conseguir fazer o país crescer, criou-se uma cultura e ética de trabalho duro, começando desde os mais jovens. O governo estabeleceu um sistema de educação severo, com altos parâmetros e cobrança por resultados. If you don't get 100 points, then you fail. You have always the feeling of failure. No período pós-guerra foi se formando uma sociedade sul-coreana extremamente competitiva e perfeccionista, o que fez com que o país performasse e pudesse ser bem-sucedido no objetivo de crescer economicamente. E é daí que vem toda a admiração mundial, sobretudo dos países subdesenvolvidos. Esse, para mim, seria o grande modelo. A Coreia do Sul é considerada como o país que deu certo, o país que conseguiu de forma impressionante e veloz sair da pobreza para se tornar uma das potências mundiais. Mas por trás de toda essa história inspiradora de sucesso, existe um lado que apenas quem vive no país pode sentir. Um lado que não recebe tanta atenção por conta da imagem quase impecável que o país construiu perante o resto do mundo. A altíssima taxa de suicídio foi o que começou a trazer à tona esse lado obscuro e pouco falado da Coreia do Sul. Em Seul, capital do país, a famosa ponte do Rio Han, antes reconhecida por sua importância e beleza, hoje se tornou um ícone da depressão pelas vidas tiradas ali. Algumas ações estão sendo tomadas para combater essas tragédias, dentre elas inteligências artificiais nas pontes, mensagens impactantes nas beiradas e até esse negócio aqui, um serviço que fecha as pessoas dentro de um caixão por 10 minutos, com o conceito de que essa simulação da morte, mesmo que apenas por 10 minutos, vai afastar o indivíduo da ideia de tirar sua própria vida. A depressão que se espalha pela Coreia do Sul é o preço que está sendo pago pelo rápido crescimento econômico no país. Esse mesmo modelo de vida que salvou a sociedade coreana da miséria lá atrás é o mesmo que hoje leva o país a enfrentar essa terrível crise na saúde mental. Um modelo que teve o seu papel e foi essencial no passado, mas enquanto a realidade na Coreia mudou completamente de lá para cá, os valores estabelecidos lá naquela época permaneceram. Valores de ética de trabalho duro, dedicação total, competitividade e cobrança extrema por performance individual. Tudo isso desde bem cedo. Se você pegar como exemplo as renomadas estrelas do K-pop, que se tornaram febre mundial nos últimos anos,
Ainda crianças, eles já são testados e recrutados para viverem em internatos específicos, com todo o suporte e ferramentas para que eles possam atingir o máximo de suas capacidades. E assim com os atletas também, e em várias outras áreas. Tudo é levado com extrema seriedade e foco, te fazendo se entregar totalmente à busca pelo sucesso no que quer que seja. Então, na Coreia do Sul, você tem desde gaming houses, casas onde jogadores profissionais de videogame moram juntos, com o objetivo de compartilhar seus segredos e criar um ambiente competitivo onde todos se puxam para cima, até empresas-cidades, como o caso da marca coreana Samsung, que tem uma cidade inteira na Coreia, onde seus quase 37 mil funcionários podem desfrutar de dormitórios, restaurantes, hospitais e várias outras comodidades para que praticamente nunca precisem sair do trabalho. Por mais efetivo que esse modelo seja do ponto de vista financeiro e profissional, não fica muito difícil de perceber como ele ameaça a saúde mental de quem está inserido nele. Ainda mais quando você entende a doutrina filosófica dominante no país. This is the most Confucian society in the world. Você não vai entender a cultura coreana a fundo sem olhar para o confucionismo. Assim como em vários países asiáticos, os valores culturais na Coreia são predominantemente influenciados por ele. 집에 가면 어머니에게 똑같이 효도하고 아침 문화 인사를 드리겠습니다. No confucionismo, não existe um indivíduo. Tudo gira em torno da família, do grupo. Então, quanto mais você se sacrifica pela família, melhor pessoa você é. Por outro lado, aqueles que não estão dispostos a fazerem sacrifícios são julgados e motivos de vergonha. Nos países com uma cultura confucionista, os diagnósticos de depressão e transtornos mentais são muito baixos, porque falar ou demonstrar esse tipo de coisa é um sinal de fraqueza e, portanto, você guarda tudo dentro de si. Quando figuras públicas tiram suas próprias vidas na Coreia, os jornais não adotam o termo suicídio. Ao invés disso, se referem a essas mortes usando o eufemismo escolha extrema, termo que tem aparecido com certa frequência nos jornais, com destaque para a onda de tragédias no K-pop, quando artistas na faixa dos 20 anos foram encontrados mortos em suas casas. Na Coreia se dá muita importância para o grupo e como você aparece para ele, sua imagem. I think if you fail in front of your peers, there's not as much of a redemption arc like we have in Western culture. O ex-presidente Roh Moo-hyun, por exemplo, se atirou de um penhasco depois que os detalhes do seu caso de traição caíram na boca do povo. Os coreanos colocam muita pressão em si mesmos, para terem sucesso, mas também para parecerem como bem-sucedidos. O materialismo na Coreia do Sul é um dos mais intensos do mundo. É um país onde as marcas de luxo são sinônimos de status e sucesso. Lá, as caras bolsas Louis Vuitton eram apelidadas de bolsas de 3 segundos, porque andando pelas ruas você podia visualizar uma delas a cada 3 segundos. A marca de carros alemã Mercedes é mais popular na Coreia do que na própria Alemanha. E na escola as crianças discutem sobre o tamanho dos seus apartamentos e o carro dos pais para estabelecerem rankings entre elas. O negócio é tão pesado que até o Papa Francisco alertou o país sobre os perigos do materialismo numa visita em 2014. Mas esse superficialismo coreano não é à toa. Ele é um reflexo de tudo que o país cultivou nesses últimos anos. South Korea has placed the development of the nation over the needs or desires of the individual. Foda-se o indivíduo, foda-se as condições de vida que você se submete. É a ideia do sucesso a qualquer custo. Mas o que é sucesso? É aquilo que o país determinou, sem muita margem para discussão. Ou você se encaixa, ou será a piada do grupo e a vergonha dos seus pais. Quando você alimenta essa mentalidade de fazer tudo pelos outros, sem dar muita importância para o que tem dentro de você, se estabelece esse superficialismo. Essa coisa de querer provar seu valor a qualquer custo, de aparecer bem aos olhos dos outros. Não é por acaso que a Coreia do Sul é reconhecida por ter os melhores produtos de beleza no mundo e Seul a capital mundial da cirurgia plástica. Mas essa valorização ao superficial é muito mais ampla do que isso. É a imagem que a Coreia construiu perante o mundo. Essa constante busca por crescer e ter reconhecimento é o que faz o país ser admirado enquanto aos poucos apodrece por dentro. O recente sucesso no entretenimento não foi por acaso como alguns ingenuamente podem pensar. Lá em 2010, um ministro coreano já dizia que no século XXI a cultura seria o terceiro pilar dos esforços diplomáticos.
E para isso foi feito todo um trabalho árduo de preparação, investimento e estratégia para impactar o mundo. Ou você acha que é uma mera coincidência a música que abriu os olhos do mundo para o K-pop ter a parte mais memorável dela em inglês? We can see now how the entertainment powerhouse that is South Korea took shape. Maybe with a bit of luck, but very much a calculated play, conceived with as much intention as ingenuity. A cultura coreana encantou o mundo com sua originalidade e um aparente despretensiosismo, mas poucos imaginam ao que se submetem esses artistas para chegarem lá. Eles até podem ter escolhido esse caminho, mas chega um momento na carreira que não se trata mais de uma opção individual, mas do interesse de uma nação. O que está acontecendo hoje na Coreia me faz pensar sobre se vale a pena seguir com essa forma que enxergamos e perseguimos o sucesso. Porque por mais que essa seja uma situação isolada, em um país distante, aqui tem muitos elementos em comum com nossas vidas para simplesmente ignorarmos. O sucesso profissional e financeiro não são os vilões dessa história. Eles fazem parte da vida e têm o seu papel. O vilão nessa história é o motivo pelo qual perseguimos nossos sonhos, e se realmente esses sonhos são nossos ou foi alguém que nos fez acreditar nisso. Em um mundo cheio de interesses e ideias que já existem muito antes de você ganhar vida, a autoconsciência e senso crítico são qualidades indispensáveis. E dentro de todo esse contexto, quero finalizar com uma pergunta. Você prefere estar em paz com o mundo e em guerra consigo mesmo, ou em paz consigo mesmo e em guerra com o mundo?